Olá! Oi! Então, vamos falar quais são as 7 verdades sobre o casamento depois dos filhos que ninguém te conta. É. Bom, gente, esse é um tema, acho que super urgente, sobre o matrimônio, sobre o casamento, gente. Como é importante a gente conversar sobre isso depois que se tem filho. Quando a rotina fica corrida, quando as crianças entram em cena, a mãe fica mais cansada, o pai está na correria do trabalho e às vezes as rotinas não se encontram. E aí as coisas já vão ficando difíceis, já não vai fazendo questão um do outro, às vezes rola uma criança no meio da cama e aí o casal vai deixando, quando vai ver, tá aquela bola de neve e às vezes acontece até o divórcio. Então, vou falar aqui sobre as verdades, tá? As verdades que acontecem, mas que tem como a gente driblar, né? Não deixar as coisas virarem uma bola de neve. Bom, muitos casais, quando se tornam pais, sofrem choques comuns no relacionamento, como rotina corrida, desgaste emocional, expectativas frustradas e sensação de que o relacionamento mudou dolorosamente. Parece que todas nós passamos por isso, né? Sim, o problema, gente, não são os filhos, longe de seus filhos, e sim fragilidades que antes estavam adormecidas. Às vezes problemas pequenos que não tinham sido resolvidos, né? Ou até circunstâncias que ainda não haviam aparecido, que surgiu depois da chegada dos filhos. Então, qual é a primeira verdade? Mudança brusca de prioridades. Antes dos filhos, o casal se organizava em torno da vida a dois, né? Depois da chegada do bebê, o tempo gira em volta dele, gira em volta daquele bebezinho que chegou. As decisões, elas são tomadas pensando primeiro nos filhos. A energia emocional já é gasta quase toda na maternidade e da paternidade. E não há problema nenhum, gente, em se dedicar aos filhos, tá? Isso é comum quando o bebê chega, porque, querendo ou não, a rotina tá em volta daquele bebê que chegou, porque é tudo muito novo. Mas o casal não pode se deixar de ver como prioridade depois desses primeiros dias, né? A gente começa a se adaptar, a rotina já começa a ganhar forma. Então, depois desses dias vividos, a gente tem que começar a resgatar essa prioridade relacional, né? O casamento, ele não pode ficar em segundo plano. Isso cria um distanciamento, e esse distanciamento é silencioso. Então, a gente precisa, primeiro, sobreviver esses dias, né? Se estabelecer ali como casal, como pai, como mãe, como as coisas vão acontecer e começar a caminhar para uma rotina onde o casal vai se encontrar, né? E o bebê, ele vai estar ali aprendendo a vivência da família, né? O bebê está chegando para complementar e não para mudar bruscamente e trazer essa distância entre o casal, né? Então vamos lá para a segunda verdade, que é o cansaço extremo, a sobrecarga emocional. Com a privação do sono, que todas nós passamos, né? Todos nós, pais também, rotina intensa, altas demandas, o casal ele passa a viver uma irritabilidade constante. Falta de paciência, né? Que é comum, né? Para quem não consegue dormir bem à noite, então acaba tendo essa falta de paciência, sensação de sempre estar no limite e menos disposição para diálogo e carinho. Então, assim, o cansaço ele acaba reduzindo a tolerância. E as pequenas falhas, às vezes do dia a dia, acaba se tornando grandes conflitos. Os casais eles passam a brigar mais, porque a tolerância já está ali, ó. A gente já está no limite de tanto cansaço, de tanta exaustão. E aí,
essa fase que passamos com o recém-nascido não é falta de amor que a gente tem um pelo outro, né? O casal, o marido pela mulher, não é falta de amor, mas é um esgotamento físico e emocional. Tudo passa. A gente vai ter que suportar isso. O marido vai ter que ter paciência com a mulher, vai ter que entender que ela tá com os hormônios à flor da pele, que ela tá super cansada, que a amamentação dói, que ficar sem dormir dói. O marido vai ter que compreender. E a mulher também vai ter que compreender o marido. Então, assim, vocês vão ter que aprender a passar por essa fase, né? De entender o outro. Isso faz parte do amadurecimento do relacionamento. É o momento de ter a parceria, né? De ceder, de não querer ganhar a briga. Esse é o momento de não querer ganhar a briga. É ouvir, entender e tentar ajudar. Esse é o momento, tá? A terceira verdade, né, que a gente passa no casamento é a perda de identidade do casal. Isso é muito comum, né? A identidade do casal, ela acaba sendo substituída por apenas pai e mãe. Isso aconteceu aqui em casa, tá? E meu marido, ele conversou comigo. A gente vai perdendo, assim, o costume de se ver como marido e mulher. E aí, com o tempo, a gente percebe que conversamos apenas sobre os filhos, sobre o que precisa comprar. Ah, precisa comprar isso e isso no mercado. Às vezes acaba até virando cobrança. Toda hora tem alguma coisa para o homem fazer, né? Aquela coisa, só fala sobre os filhos. Paramos de ter momentos leves juntos. Não nos reconhecemos mais como namorados, apenas como pais. E quando isso acontece por muito tempo, o vínculo emocional enfraquece. E a cola que mantém o relacionamento junto vai se descolando aos poucos, ó. Porque o relacionamento, ele não acaba de uma vez. A cola não faz assim, tá? Quando acontece o divórcio. Dificilmente isso acontece. A cola, ela vai se desprendendo aos pouquinhos, ó. A cada dia isso vai acontecendo, ó. É assim, ó. Que vai criando essa distância silenciosa. E se não tiver essa intenção de voltar à identidade do casal, infelizmente, não tem como o relacionamento manter saudável. E aqui em casa foi meu marido que teve essa conversa comigo. Falou assim, amor, infelizmente, isso e isso está acontecendo, a gente só fica conversando sobre coisa de criança, a gente não está tendo momentos junto, a gente não está conseguindo ver um filme junto, a gente precisa ter um momento de casal. E ele estava certo. Ele foi a cola que manteve, né? Ele foi a pessoa que dialogou e falou assim, não, eu quero estar perto de você. Eu faço questão de você, amor. Eu quero estar perto de você. Eu sei que você está cansada. Eu chego, ele chega. Quantas vezes ele já chegou do trabalho, fez comida? Quantas vezes ele já passou pano aqui em casa? Ele viu que eu estava cansado com as crianças. Então, ele teve essa sabedoria de conversar comigo e teve a sabedoria também de me ajudar. Viu que eu estava cansada para eu poder tomar um banho e a gente está junto. Então, alguém do relacionamento vai ter que ter, ó, esse start. E a outra pessoa vai ter que aprender a ouvir. Porque quando o casal já não faz questão um do outro, isso daí é um perigo, gente. Isso é um sinal de alerta. Esse é um sinal de alerta. Vocês precisam fazer questão um do outro, vocês precisam ter esse momento, vocês precisam manter essa cola grudada. E quando começar a tiver assim, ó, um joga a corda, enlaça e puxa para colar de novo. Porque o casal tem que estar assim, ó, coladinho, juntinho. Parceria. É isso. Vamos lá. Quarta verdade é diferenças na forma de educar. Quando começa a parte da disciplina, um pensa de um jeito, um pensa de outro. Normalmente, um é mais permissivo e o outro é mais autoritário, né? Vamos dizer assim. Um é mais rígido e o outro é mais deixa a vida levar. Deixa, as crianças são assim. E isso é um problema. Um problema, primeiro, no concordar do casal. E segundo, as crianças percebem essa discordância. Isso é muito ruim, porque um acaba desautorizando o outro. Um é visto, normalmente, né? Um é visto como mal e o outro como bom. Às vezes a mãe é vista como bruxa e o pai como um bonzinho, ou vice-versa. Então isso não pode existir. É claro que a gente pode, às vezes, ter alguma divergência, mas isso precisa ser conversado.
precisa entrar um consenso, vocês precisam encaixar as ideias e entender que vocês precisam ter o mesmo pensamento. Pelo menos não, a respeito de várias coisas, né? A respeito da vida, a respeito dos propósitos, a respeito da educação, a respeito da alimentação. O casal precisa caminhar junto. Vai pegando a informação de um, vai pegando a informação de outro, vai entrando no consenso, um cede daqui, um cede dali, e vocês têm que chegar num acordo, tá bom? Então, o que acontece? Esses assuntos ainda não pairavam o universo. Então, um é disciplina rígida, o outro é mais flexível. Visões diferentes sobre rotina, escola, limites e, às vezes, influência dos parentes. Às vezes, infelizmente, tem uns parentes que não têm sabedoria, fica ti, aí vem a avó, vem o avô, vem o tio, vem o papagaio, vem todo mundo que quer ficar dando pitaco. Gente, deixa o pai e a mãe entender qual é o tipo de educação que vai dar, tá? Não fique influenciando para o mal. Influencie para o bem, se te pediu opinião, tá bom? Porque essas diferenças, elas podem gerar conflitos constantes na vida do casal. E se não tiver um diálogo e um alinhamento, isso pode ser um caminho para o distanciamento, né? Para o distanciamento do casal, do relacionamento. Então, não pode acontecer, gente, de você desautorizar o marido ou a mulher, o marido, a esposa. Espera o momento certo para conversar. Se você não concordar com alguma atitude que seu marido ou sua esposa está tendo, espera depois para conversar. Só se for espancamento. Se tiver espancamento de uma criança, aí você vai ter que intervir. Que ninguém tem que espancar ninguém. Diferente de uma disciplina, de uma correção, né? Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Então, o essencial é que o casal tenha um só pensamento para trazer até uma segurança emocional para os filhos. Porque os filhos, eles veem quando não há uma segurança, né? Eles percebem quando as coisas estão destoando. E isso traz insegurança para eles. Poxa, meu pai e minha mãe não concordam. Um pensa de um jeito, um pensa de outro. O que está certo, o que está errado. Eles ficam ali, com medo, não sabem como reagir. Porque os pais não sabem como agir direito. Vocês que devem ser o porto seguro não sabem como agir, então é complicado. Vamos lá. Quinta verdade. Impacto na intimidade sexual. Esse é o ponto, eu vou te falar que é um dos pontos mais importantes, né? Infelizmente, a vida sexual, depois dos filhos, ele passa por um momento delicado. Mas é preciso se esforçar, tá, gente? Por quê? Nesse período que o bebê chega, tem mudança hormonal, tem cansaço, tem falta de tempo, inseguranças com o corpo, distanciamento emocional. Isso tudo acontece, gente, mas a gente precisa ter muita sabedoria nesse momento, de ambas partes. A mulher, ela precisa entender que por mais que ela tenha passado por mudanças no corpo, normalmente o homem deseja ela como ela está. É muito difícil o homem ficar fazendo questão disso, entendeu? Eu tô cheia de celulite, tô gordinha. Meu marido me quer mesmo assim. Eu tô precisando correr atrás do prejuízo? Tô precisando. Mas meu marido me quer. Essas frescurites, normalmente é coisa da nossa cabeça, sabe? Não que a gente não precise se cuidar, a gente precisa. Mas o marido normalmente nos quer como a gente está. Eles entendem que passou um bebê aqui, que teve estria, que a barriga esticou, que o peito caiu. Gente, normal, todo mundo passa por isso. Menos as queridinhas que estão cheias do dinheiro, cheias de lipo, cheias de silicone. Deixa elas. A gente quer meros mortais, a gente aceita que dói menos. Vamos aceitar que dói menos ou juntar dinheiro para colocar um silico. Mas não se importem com isso. O importante é você dar carinho para o seu marido, fazer questão de ter uma relação ali sexual, tomar iniciativa. Eu sei que é difícil, gente. Eu passo também por isso. A cabeça da mulher pensa diferente da cabeça do homem, mas a gente tem que se esforçar, tá, gente? A falta de sexo diminui drasticamente a intimidade do casal. E é incrível, gente, que quando eu e meu marido, quando a gente está brigando muito numa semana, normalmente é a semana que a gente está fazendo menos.
Gente, eu falo que existe até, a gente tem até o tal do sexo da reconciliação, porque tem uma semana que a gente tá brigando tanto, normalmente na semana da TPM, que eu fico insuportável, eu falo, amor, a gente tá precisando da reconciliação. Você sabe a reconciliação, né? Porque as coisas não estão se conectando, a gente está se bicando, a gente está se estranhando. Então, quando a gente está ali com uma frequência bacana, a gente fica bem. A gente nem briga tanto, a gente se beija, a gente se abraça e a harmonia na casa é outra. O ambiente da casa muda. Então, gente, isso é um ponto muito importante. Então, é aí que entra o perigo da cama compartilhada, tá? Que eu falei no outro vídeo. Gente, cama compartilhada é um caminho para a falta de intimidade para os pais. Eu sei que vocês têm a casa toda para fazer, para subir nas paredes, o que for, mas não é todo dia que isso acontece, né? Então, assim, tem uma criança ali no meio, às vezes a criança não vai querer dormir sem os pais, vai esperar a mãe para dormir. Aí, quando a mãe coloca a criança para dormir, já dorme junto, já não tem disposição, entendeu? Aí fica. É complicado. Aí, às vezes, o casal não tem tempo junto, não tem tempo para ver um filme, porque a criança só vai dormir quando os pais vão dormir. Então, gente, desapega. Coloca a criança no quartinho dela, que é a melhor coisa. Você fez aquele quartinho, gastou dinheiro com enxoval? Coloca a criança no quarto. Tem um vídeo aí, tá? Não sei se eu vou conseguir colocar. Tem um vídeo que eu coloquei como eu ensinei minha filha a dormir no quarto dela. Coloca a criança para dormir no quarto dela. Vocês têm o seu quarto para fazer o que vocês quiserem. Tem uma luzinha colorida que dá para colocar com música. Quem quiser, depois eu mando o link, porque a luzinha dá um tchan, gente. A musiquinha também na hora dá um tchan. Então, assim, incremente, porque vale a pena investir nessa área. Me empolguei. Sexta verdade sobre o casamento. A sensação de injustiça e cobrança. Gente, quem já passou por isso? Quando o casal entra na lógica de comparação e contabilidade de esforço, gente, misericórdia. Frases como, eu faço mais do que você não me ajuda, você não percebe o quanto eu estou cansada, você não percebe o quanto eu trabalho, eu sustento essa casa sozinho, eu trabalho o dia todo, aí fica um brigando com o outro, comparando quem faz mais. Gente, isso não ajuda o relacionamento. Não compare, cada um tem o seu papel e cada papel é importante e cada papel que tem é para o bem-estar da família, é bom para todo mundo. Não fique brigando por isso. Então, a nossa imaturidade, às vezes, e a falta de estudo na criação de filhos, sobre casamento, às vezes a gente não estuda sobre isso e a gente fica uma pessoa muito imatura, muito crua. É preciso entender como funciona o relacionamento, como funciona a criação, como uma criança funciona, como é o desenvolvimento dela, para que a gente consiga encaixar tudo e lidar melhor com essas coisas. Saber o que esperar do marido, saber o que esperar do cônjuge, saber o que esperar da criança, para que a gente possa fazer escolhas mais sábias, escolhas melhores, entendeu? Então, deixa eu contar também um segredo, tá? Às vezes, sempre vai existir no relacionamento uma pessoa que vai ceder mais, uma pessoa que vai amar mais, que vai ser a cola do relacionamento. Então, que seja você que está vendo esse vídeo, que você seja a cola do seu relacionamento, que você não deixe as coisas se distanciarem, faça questão, é importante, não só para vocês, mas para as crianças, porque as crianças elas precisam desse porto seguro, que é o casal. E o último, e o esquecimento do propósito do casamento. Isso entra muito. É a última verdade. Às vezes é esquecer do propósito. Às vezes se perde a amizade, o serviço mútuo, a intimidade e o crescimento espiritual. O crescimento espiritual é muito importante. Orar um pelo outro, cultivar ali a devocional, entender que você precisa de Deus, que você precisa do Senhor para lidar com seus próprios pecados, para você aprender a ser uma esposa sábia, um homem que ama a sua esposa, que entende o seu papel. Então é isso, gente. A nossa família, a gente precisa ver como um ato de serviço. O nosso casamento deve ser para a glória de Deus. Então é isso. A chegada dos filhos não destrói o casamento de ninguém, tá? Ela só revela a sua estrutura, o que estava ali com lacuna. E se essa estrutura era frágil, a pressão aumenta.
né? E aí aumenta as rachaduras dentro dessa pressão. Então precisamos ajustar os alicerces, alinhar o propósito e cultivar o amor diariamente, pois a